Ele já está por aqui. Assim como você, assim como você. O Leonardo não está aí não, né? O Leonardo estava. Eu estou falando do Ava nesse verbete. Pode bater. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí falaciologia dentro da parafatologia. É a ciência aplicada aos estudos específicos, técnicos, sistemáticos ou pesquisas sobre as falácias, sofismo, ilogicidade, raciocínio falso, interpretações errôneas, ignorância em geral, ou manifestações autopensênicas e irracionais, simulando veracidade. As falácias canônicas medievalescas, as falácias literárias, a falácia de definição, a falácia desconstrucionista, a falácia documental, a falácia emocional, a falácia romântica, a falácia patética, a falácia estatística, a falácia da irrelevância, a falácia da ambiguidade, os números grandes, os mal-entendidos culturais, os argumentos logicamente inconsistentes, as armadilhas lógicas, a intenção de ludibriar, as conclusões sofismáticas e muito mais coisa que tem, eu não vou ler tudo. Isso dentro da fatologia. Agora, nós temos aí, dentro da tabelologia, da taxologia, tem a tabela sobre a fatuística e o ignorantismo. São os temas de confusões falaciosas, desde os complexos aos mais simplórios. Agora, isso nós temos ao todo, são 60 itens. Agora, a falaciologia exige estudo atento da consciência lúcida, principalmente quando a personalidade vive inserida no mundo das ideias avançadas, com pesquisas de ponta dos fatos e parafatos. A falaciologia alcança você de algum modo na vida moderna? Os fatos falaciosos chegam a causar problema intelectual ou cosmoético para você? Eu quero lembrar vocês que esse verbete tem 5 páginas, né, como vocês viram. Tem 44 logias e tem 10 mastros. Eu acho que aqui os mastros, eu acho que são 11. Eu acho que eu errei um aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, são 11. São 44 logias e 11 mastros. Agora, eu quero aproveitar aqui para falar para vocês que ontem eu falei aqui de um meu amigo, chamei ele de anarfa. Anarfa quer dizer analfabeto. Então veja, esse é um amigo meu teletertuliano. Hoje eu quero falar para os meus amigos anarfas tertulianos presentes ontem. Quem é que falou que eu sou história de caçador, que eu fico contando história de caçador e de pescador aqui ontem?
sobre o negócio que eu falei do ouriço cacheiro aqui, o porco-espinho. Aqui, ó, tá, para quem quiser ler, que o porco-espinho pode chegar a 122 centímetros. Esse aí que eu vi, eu falei, ó, esse aí é do grande, é o ouriço cacheiro, é o grandão. O grandão vai, só o corpo dele vai a 65 centímetros. E o rabo, a cauda, pode ir a 57 centímetros, são 122 centímetros. De modo que os anarfas de história natural devem aparecer para falar, levantar a mão. Quem é que estava rindo aí ontem? Eu falei toda a história de caçador e não sei o quê. Eu gosto de abrir o negócio. Você falou. Quem mais? Quem é que foi? Eles não apareceram hoje? Olha lá as fotos, ó. Qualquer coisa vê o tamanho do bicho lá. Enfim, são os bobocas anarfa de história natural que tem aqui. Gente, vamos estudar história natural, que tem uma porção de livro lá embaixo. Qualquer coisa fala que o nosso Roberto Leimen dá uma aula para vocês sobre o assunto. E outra coisa, quando tiver esse curso seu, é preciso falar com esses me chamar de anarfa aí, que eles é que são os anarfas. Se Deus dá um jeito nisso. Eu sou anarfa, mas em outras áreas. Nisso aí, não. Eu estou certo. Nisso professor, esse bicho aí foi fotografado ontem. Não, pois é, mas ele já fotografou. Pois é, ele fotografou. Pois é. Agora, ó, quem quer ler aqui os dados sobre ele, é parente seu. Esse, então, ouriço cacheiro, esses caras que levantaram aí, são mais ouriço cacheiro que a gente. De modo que, ó, ele tem farpas afiadas, um verdadeiro arpão, tem espinhos e dentes, tem os pelos duros com vibriças, usam a cauda para prender nos galhos, são roedores, sabem invadir roças e pomares. E o cara que escreveu aqui é um bobo, que faltou. E jardins. Ele invadiu, foi o nosso jardim. De modo que aqui, ó, na internet também está errado. Isso aqui foi da internet, né? Está errado, está faltando coisa. A gente pode enriquecer a opção de coisa. Isso, gente, é bicho, meus amigos da minha infância. Quem quer ler, ó, está aqui. Por favor. Os anarfas podem ali, vamos dizer, o nome seria refocilar. Você sabe o que é isso. Agora, outra coisa que eu quero clarear aqui para vocês. Tem gente que às vezes não entende por que é que eu uso as logias e fala que eu fico inventando palavra aí na internet. Aí tem gente falando isso. Então eu quero dizer o seguinte. Lá no verbete, qualquer pessoa que for ler vai ver o que é que tem. São 70 sessões em matéria de logias. Agora, qual é o interesse disso? Eu vou mostrar uma coisa para vocês hoje, com lógica, baseada nos fatos. Uma das coisas que eu mais falo aqui nesses 6 anos é que a turma não tem cosvisão das coisas. Agora, essa cosvisão, ela é principalmente dividida para fatos e para fenômenos. Mas o caso é o seguinte, vamos só pensar. Por exemplo, eu vou falar das 70 sessões que tem aí, e eu vou falar de 5 delas, que são técnicas. 5 técnicas das sessões da Enciclopédia da Conscienciologia. Ciclologia, veja bem, crescendologia, binomiologia, trinomiologia e polinomiologia. O que elas têm em comum? Elas têm uma coisa muito boa, muito séria, para fazer quem for ler o texto pensar. Elas mantêm a expansão do universo das expressões. Você está expandindo a expressão. Predispondo a cosmovisão das realidades e para a realidade da cosmofisiologia. Você entendeu? Eu acho que eu vou até escrever isso aqui no verbete. Vou colocar lá para ver se clareia mais, que a turma não está entendendo nada disso. Mas a gente já espera que não vai entender tudo mesmo, tem que ir devagar. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês, muito sério. Eu, quando estava escrevendo lá o Homo Sapiens Pacíficos, eu quis procurar um negócio da Bósnia, que eu vi o negócio lá, vi isso assim, en passant, mas não tinha documentação. Agora eu vi, o negócio foi real mesmo. Só que tem que a gente ainda não sabe os nomes das pessoas que eles pegaram. Mas o problema todo é o seguinte, é um negócio da interprisão grupo kármica, das piores que tem, do ponto de vista da encarnação da vítima. Uma coisa é você passar por outra. Por exemplo, o ator em Hollywood, ele passa por outra pessoa. Ele vai fazer uma biografia do cara que morreu, ele vai encarnar aquela personalidade. Mas agora não. O cara,
o carrasco encarnar a vítima, isso é coisa transcendental. É isso que eu vi há muitos anos, agora eu já vi documentos sobre o assunto. Então veja, os carrascos da Bósnia, vocês sabem que eles mataram muita gente lá demais. Então o que eles fizeram? Eles encarnaram as vítimas que eles mataram. Então o cara pegava o sujeito que é mais ou menos parecido com ele, pegava a documentação toda, mudava a personalidade dele, mudava a residência para outro país, eles continuam vivendo nessa dimensão. Esses carrascos ainda estão vivos. Mas é outra personalidade. Então veja, ele matou aquela pessoa e fica com a personalidade dela. Agora veja, vocês querem ter prisão maior do que essa? Essa aí eu acho que bateu tudo, né? Tudo quanto é ré que tem por aí. Agora, eu queria ter colocado isso no homem passivo, mas não tinha documento. Agora não, eu vi, já tem autor, se quiser eu posso citar. Eles falando nisso. Os carrascos encarnaram, foi o nome que eles estão usando. Encarnaram as vítimas. O que vocês acham dessa? Não é terrível? Agora veja, com o Zé, né? Mais uma vez vocês estão vendo o aperfeiçoamento da criminalidade, do ilícito, através das conselhos. Isso aqui é terrível. Por exemplo, a gente não viu que os alemães fizeram muito isso, porque o orgulho alemão era muito grande para estar mudando de personalidade, mudar de nome. Ele não ia topar uma coisa dessa. Agora, essa turma aí da Bósnia, tudo indica, diz que é um monte deles. Está entendendo? Agora, veja, um dia alguém vai expor isso aí. Agora, ainda não apareceu aquele Wiesenthal, o tal que era o perseguidor e carrasco nazista, não apareceu um da Bósnia para ir atrás desses caras. Eles estão tudo vivos. O ideal, né, é deixar para lá mesmo, porque já estão muito enrolados. Né? Agora, veja, eu desejaria até seguir um cara desse para ver o que aconteceu. Esse aí eu desejaria fazer uma entrevista com eles na cadeia, por exemplo. Para ver, né? O cara encarnar a vítima. Gente, vocês estão pensando? Vocês estão pensando na profundidade, no alcance disso? Você entendeu? Não é impressionante isso? É um negócio para se pensar seriamente. Um negócio muito sério isso aí. Rosa, você entendeu? Agora, ó, já tem aqui uma pergunta. Em taxologia, na página 69, item 55, existe a similaridade fenomenológica na fatuística e identificação fenomênica no ignorantismo. Vamos ver o que é que ele quer. Poderia clarear melhor essas duas expressões que me parecem até estarem invertidas? Não, o problema todo é o seguinte. Fenomênica e fenomênica. No meu caso aqui, está fenomênica e fenomênica. Agora, uma é similaridade, a outra é identificação. Similaridade é quando a coisa parece com a outra. Agora, identificação é quando há uma identificação. O negócio é muito mais profundo. Não tem nada que ver que estão invertida, não. A situação é a gente ver como é que é. No ignorantismo, é justamente a identificação fenômeno. O cara se identificou com a vítima. É isso que eu estava falando aqui. Ele está perguntando o mesmo assunto. Lá no fundo é o mesmo. Você está entendendo? Olha só. O similidade fenomênica é apenas da fatuística. Eu sou mais ou menos similar dentro do curso intermissivo com vocês. Nós estudamos a mesma coisa. Mas agora, identificação fenomênica. Isso já é do ignorantismo. É a hora que essa vítima se torna, não é, a própria pessoa. Ele se identificou com ela. Você está entendendo? Há uma diferença. Então, é necessário que você veja bem isso. Há uma diferença entre uma coisa e outra. Similar é uma coisa parecida. Agora, identificação é quando é idêntico. Uma coisa se sobrepõe à outra. A coisa é mais séria. É mais profunda. Vocês estão entendendo a diferença? Qualquer coisa, olha no dicionário. O que é similaridade, o que é identificação? Não são iguais. Agora, na página 68, nós temos aqui a última linha da fatologia. Poderia aprofundar os bicondicionais tautológicos. Olha, primeira coisa, eu não quero expor isso aqui. Quando a palavra é mais assim, erudita, eu gosto que a pessoa consulte o dicionário. Vai ver o que é tautológico. É um processo que é do Arlindo, que é um processo mais da época. Você não acha que eu não vou explicar isso aqui? É bom que a pessoa vai procurar. Que aí é o processo. Esse aqui nós estamos colocando já para estudar. Então, bicondicionais tautológicos.
O que a gente poderia falar de cara? O que é que você falaria para traduzir para o povão? Tautologia explica alguma coisa. Pois é. Explica alguma coisa. Agora, outra coisa, eu estou falando bicondicionais. Isso aqui que é o brabo. É quando uma coisa depende da outra, mas assim de uma forma que não tem outro jeito de... É tautológico. Como eu vou explicar? Tautológico. Explica, é tautológico, mas explica. Eles vão procurar o dicionário, explica tudo que você puder. É bom. Tautologia é um fato que independe de demonstração lógica, de qualquer demonstração. É a verdade intrínseca que ela... É quando você fala uma coisa redundante. Por exemplo, a hora que eu falo para você e falo assim, olha, isso é um dedo. Isso é tautológico. Ou senão, ó, isso aqui é o meu nariz. Eu podia falar que é uma frase redundante, assim, Frase redundante com a redundante. realidade. É redundante com a realidade, não precisa de ninguém Isso. provar nada. Isso é o tautológico. Agora, outra coisa, falo outro, bicondicionais, o pior é esse. Bicondicionais. É que uma coisa depende da outra, a Depende outra da depende outra. dessa, mas assim, é uma dependência clara, óbvia, não precisa de que ninguém prove nada. Se você ler, você já vê que... É uma explicitação instintiva. Ela nasce, ela já vem pronta, tá certo? Eu acho que aí agora parece que a pessoa vai entender. Mas olha, seria bom essa pessoa procurar o que é tautologia e estudar o problema. Pergunta referente à questionologia. Tenho facilidade em aceitar certos fatos falaciosos por acreditar, ter boa fé em pessoas e escritores que se julgam conhecer o mundo astral. Poderia indicar algumas posturas e atitudes que poderia ajudar nesse caso? Sim. A primeira coisa, vai estudar tudo que nós temos falado aqui sobre descrenciologia ou o princípio da descrença. Só admita, por exemplo, o que eu estou falando aqui com você, se você fez a experiência. Esse é o motivo que eu peço. Vai lá, pega o dicionário para outra pessoa aqui que perguntou. Vai ver o que é tautologia, etc. Tal. Agora, a mesma coisa é aqui. Primeiro, quando a pessoa fala mundo astral, tenha cuidado com isso, que essa palavra já está prostituída, essa expressão. Precisa de ver o que a pessoa quer dizer com isso. E tem muita exploração desse processo aí. Agora, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: não admita nada que você leia. Papel aceita tudo. E não admita nada que os outros falem. Procure ter a experiência sobre aquilo. Agora, você não admite, mas você pega seu laptop e anota aquilo que você não está sabendo. E vai pesquisar. Esse é o gesto mais inteligente, é a postura mais prioritária, é o melhor que a gente pode fazer num caso desse. Agora, não tenha nada de acreditar, não fique com esse negócio de ter boa fé. Olha aqui, de boa vontade, boa fé, boa intenção, é um monte de gente, são legiões de pessoas que estão enterradas no cemitério de modo prematuro, que morreram antes da hora. Por quê? Não tinha discernimento. É bom você que está perguntando ver os mega atributos propulsores da evolução. Olha só. Aquilo ali é o problema do discernimento. Isso está no site, não é isso? Poderia traçar um cotejo entre amparador de função e guia amaurótico? Sim, é muito fácil. Guia amaurótico quer dizer, ele é cegueta, ele não enxerga nada, ele não vê nada na frente. Então, ele é um guia dirigindo um outro e os dois não entendem nada, não conhecem nada, estão no caminho errado. Agora, poderia se fazer a mesma coisa, às vezes até com menos esforço, e ter muito mais resultado evolutivo. Agora, amparador de função. Amparador é uma consciência extrafísica técnica, que sabe como fazer a interassistencialidade. Agora, é de função dependendo daquilo que a pessoa está fazendo. Por exemplo, um amparador de função do governador. Se o governador deixa chance, ele vai ter inspiração desse amparador que praticamente reside no palácio da governadoria. Mas agora, se ele trancar, não tem, ele não vai ter amparador, o amparador vai embora, vai perder tempo para ficar lá. De modo que amparador de função é um processo técnico avançado que apenas uma pequena microminoria minúscula é que tem na Terra. A maioria tem guia amaurótico. Tudo quanto é religião tem guia amaurótico. Não adianta falar, se uma coisa não presta mesmo,
Não adianta dourar a pílula, não adianta forçar a barra, a situação é essa. Fato é fato, não vamos discutir com fato, a respeito da realidade dos fatos. Tá certo? Agora, pode falar. Valdo, aqui na antagonismologia, eu queria entender melhor, você coloca ali na segunda e na terceira linha. O antagonismo, dados corretos, raciocínios errados, e o antagonismo, dados falsos, raciocínios corretos. Você poderia aprofundar um pouquinho? Aí está escrito, um é viste forma, o outro é viste conteúdo. Isso aí é tudo. Tá, mas como é que funciona? O problema isso? todo é o seguinte, vamos entender. O antagonismo que tem dados corretos, vamos entender bem, dados corretos. Ele, então, tem raciocínio errado. Isso, então, é falácia. Você pode dar um exemplo dessa? Uai, uma porção de coisinha, uai. Lá em Minas Gerais, eles falam isso todo dia. No Castanho é muito fácil. Aqui, vamos pensar só. Eu falo para você assim, o ouriço cacheiro que esteve aqui ontem, ele tinha mais ou menos mais de meio metro. Agora eu viro para você e falo assim, mas ele, na verdade, estava com um filhote. Não estava. Você está entendendo? É um fato. E outra coisa, é o dado incorreto. Outra coisa, o dado incorreto dos anarfas de ontem, que achou que eu estava exagerado na hora que eu falei que o tamanho dele era esse. Isso aí já explica o assunto. Está bem em cima do lance? Agora vamos ver a segunda. Você não viu aí o segundo. O antagonismo inexplicado e inexplicável. Antagonismo, dados corretos, dados errados. Viste forma. Agora o antagonismo, dados falsos, raciocínios corretos. É o contrário disso. Você está entendendo? Dados falsos. A pessoa, por exemplo, vem aqui e fala para mim assim, olha, está aqui o negócio do ouriço cacheiro. O máximo que ele vai é 30 centímetros de tamanho. Agora eu viro para ele e falo assim, não, porque eu tenho os dados aqui, não é isso. Eu corrijo na hora. Ele pode chegar a 57 centímetros, só o corpo dele. Contra fato, não adianta a gente brigar. Você entende? Então, isso aqui é muito importante para falar nas falácias. Você não acha que os dois vistos que eu coloquei aqui, viste forma e viste conteúdo? Isso é muito importante. E uma coisa muito séria, eles mudam a condição, né? Você tem as duas coisas aí ao mesmo tempo para você pensar. Vale a pena pensar nisso. Eu já coloquei entre parênteses de propósito, e coloquei na fonte normal, eu não coloquei itálico, para chamar a atenção. Professor Valdo. Outra, só... Sim. Na fatologia, eu tenho uma dúvida também. Na sexta linha, a última palavra, imprecisão. Você pode fazer uma relação da imprecisão com a falaciologia? A imprecisão é sempre uma falácia. Por exemplo, ontem, a turma que falou sobre o ouriço cacheiro foi imprecisão, porque eles não entendem nada disso. Estão pensando que eu estava contando história de pescador ou de caçador. Aí... E eu estou tirando partido. Não é assim que é o processo da didática, o gancho didático, não é isso? Aí entra o processo da palavra específica. Você estava aí ontem, você viu isso? Não. Você perdeu. Você ia morrer de rir do povo aí. Eu sou história de caçador. Eu vim aqui para contar a história de caçador. Eu que nunca cacei na vida, nunca pesquei. É uma vergonha. Sou um réu, confesso. Não, ele é um réu, confesso, mas teve mais gente. Um monte de gente riu na hora. Mas Vem cá, nós temos isso gravado, né? Qualquer coisa não fala não, porque está gravado. Pois é. Mas aí, então, nesse caso... Tá danado, hein? Só para falar da... Valdo, na imprecisão, então, entra a questão da palavra, né? A palavra-chave, a palavra correta no momento... Pelo menos uma palavra aproximada da realidade. Se você colocar uma palavra que seja... Aqui, lembra que eu falei sobre tergiversão? Uma palavra que permite a tergiversão, dá um problema. Não dá certo. Por isso que a gente tem que chegar perto. Agora, o povo reclama que eu faço essas palavras enormes, e coloco logia, e coloco tudo quanto é prefixo, sufixo, afixo, etc. Mas veja, arranja uma palavra dessa que esteja errada e venha falar para mim. É isso que eu estou falando para eles. Vocês aí, primeira coisa, esses que implicam aqui com o que eu falo, eu queria falar uma coisa muito séria. Eu não mandei que eles ligassem online. Vocês mandaram? Ele é obrigado a ligar?
Sabe que não precisa nem de controle remoto? É só chegar lá e mexer na hora, dedinho, na hora. Então o que é? Para quê? Me esqueça a tertúlia, vocês aí que não estão entendendo nada. Esqueça da gente. É melhor, ele não vai perder tempo com a gente, nem a gente com ele. Se a pessoa não quer estudar, procura blog, Orkut, tá assim de besteira, muito melhor do que a gente. As nossas besteiras aqui são todas técnicas. A gente erra, mas com muita técnica. Lá não, eles erram sem técnica. Você gosta de gente que erra sem técnica, para você, está na hora. De modo que, todos vocês aí que não estão entendendo o negócio, primeira coisa, aqueles que falam sobre sufixo, prefixo e afixo, leiam orismologia. Vão estudar um pouco de terminologia, nomenclatura. Vocês vão entender porque que a gente usa tudo isso aqui. Agora, eu não tenho culpa se durante centenas de anos ninguém quis tirar partido dos afixos. Eu tenho culpa disso? Só porque eu agora estou tirando, ponta danada. Já teve gente que falou assim, você descobriu a porca. Aonde a porca torce o rabo. Eles falaram ali. Por que é que nunca fizeram isso? Já teve gente que já perguntaram um para o outro. Não, você está falando, mas vem cá, está errada a palavra? O processo é esse, está errado? Me conta, eu não estou fazendo literatura, eu estou fazendo tecnicidade, a ciência, isso. Eu não sou Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é que gostava de mexer com as palavras para fazer literatice. Eu não faço literatice aqui. Minhas palavras são melhores do que a dele. Eu acho, pelo menos para mim. Muito embora eu bato palma para ele, que distorceu a língua, torceu tanta língua falada, essa, como a outra língua escrita. Ele torceu isso tudo. Mas veja, é bom a gente expor isso e dizer bem claro. Primeira coisa, nós não estamos obrigando ninguém a estudar com a gente. Qualquer coisa, desliga o online. Desliga seu computador, suas coisas todas que você tem aí. Esqueça que a gente existe. Qual é o problema? Aqui, vai aliviar você e vai aliviar a gente. Agora, você quer vir com crítica? Venha. Nós adoramos crítica, desde que ela seja positiva, construtiva, que venha clarear as coisas. Agora, polêmica inútil. Isso é besteira. Nós não vamos perder tempo com isso. De modo que vamos entender as coisas. Nós não somos dono da verdade, nem cura tudo. Todo dia eu falo isso aqui. Mas nós queremos acertar mais do que a média. Isso não há dúvida. Porque para estudar o tanto que a gente estuda, está mostrando que a gente quer aprender alguma coisa. Não é possível. Em parafatologia, por que foi citado somente o EV? Não existem falácias, enganos, etc., fora da intrafisicalidade? Eu acho que existe. Sim, mas qual é o problema? Quem é que falou que não tem? É lógico que tem. Agora, o EV, eu estou sempre citando na parafatologia, que é o que precisa. Se uma pessoa começa com EV, ela atinge o resto. O processo é dela. Agora, a maior falácia que eu quero falar para essa minha amiga que fez a pergunta é o heteroassédio. O heteroassédio é uma falácia. Por quê? O assediador consegue empalmar, enrolar, engrupir, aqui o nome seria engrupir, consegue engrupir o assediado através de falácias. Pensa bem, por causa do processo do paracérebro a paracérebro, porque tudo começa paracérebro a paracérebro. Tem lógica? Mas olha, pode falar. É só uma sugestão que você acha da incluir aqui na fatologia falácia naturalística, ela é bem clássica. Falácia naturalista. A naturalista tem. Que é tudo que é natural é bom. Eu coloquei uma porção, não quis colocar mais, mas vamos pôr essa. Escreve aí. É bem clássico. A Rosa vai atender ao seu pedido. E muita gente cai nisso. A sua moção. A sua requisição. O que mais? Sem falácia. É isso aí. Nessa onda de naturalismo. Não, na fatologia que tem. Aqui, nessa relaxante que tem aí, você viu que tem uma listagem grande. Eu não coloquei em numerologia, porque na numerologia tem uma série de ciências, vocês viram? Quem é que quer falar? Você tem micrófono? Pode falar. É uma sugestão. Quem é? A primeira é ela. Tá. Ladies first. Só um pontinho. Professor Valder, esse é um tema nosográfico, né? Você coloca aqui como atributologia o autodiscernimento quanto à priologia cosmoética. Aí eu fiquei pensando, então, que
tem na base a má intenção, sempre vai ter como base Sempre. a má Agora, intenção. quando não tem, é pior. Porque mostra a ignorância absoluta da pessoa. Por exemplo, os fanáticos, eles têm falácia, mas eles, às vezes, não têm tanto, eles têm atenuante, porque são burraldo, burrildo e burroide. Quer dizer, o ignorantismo absoluto, Então, que é o fanatismo. A lavagem cerebral, por exemplo. Uma pessoa que foi lavada cerebralmente, você não pode estar culpando muito, não. Tem que fazer muito atenuante. Então, na realidade, deixa eu entender bem. Então, vamos dizer assim, a gente não pode ser ingênuo e vamos colocar no sentido de quando existe um pensamento, vamos dizer assim, uma intenção não, um ato, né, falacioso. Ele tem como base essa intencionalidade ruim, por mais inconsciente que seja. Tem uma pensanidade patológica atrás. Sempre tem uma pensanidade patológica. Agora, por exemplo, presta atenção. Tem, às vezes, uma qualidade da patologia anterior a essa que você está pensando. Então, a patologia correspondente à falácia, ela é secundária. Porque existe uma antes, muito mais séria, por exemplo, que eu estou dando aqui um exemplo violento. Lavagem cerebral. Tá. Se a pessoa está lavada cerebralmente, é lógico que ela vai... Não! Aqui, a terra é chata. A terra é chata, isso tudo é bobagem. Isso de americano ter ido na Lua é loucura, não tem isso. Isso é lavagem cerebral. Nos Estados Unidos está cheio de gente assim. Tem gente que não admite que teve homem na Lua. Tem outros que admitem até hoje que a Terra é chata. Ela não é uma bola deformada. Não é. Ela é chata. Quer dizer, são pessoas chatas essas. E qual que é a melhor forma, professor Valde? Porque eu estava com uma dificuldade de, vamos dizer assim, entender essa condição, dessa má intencionalidade, com essas confusões que se chamou. Você deu aqui na página 69 alguns exemplos. Eu estava olhando um por um para entender a relação que você colocou, né? E aí, no item 15, eu fiquei com uma dúvida. Você colocou que consciência em si versus ignorantismo, energia consciencial. Você pode dar um exemplo, por exemplo, de uma falácia? Por exemplo, a consciência em si. É uma pessoa que sabe que ela é a consciência e agora ela compreende os fenômenos da vida do que é que tem de energia. Agora, tem outras pessoas que não. Ela acha que ela é o corpo, que ela é energia, que ela é tudo isso. Ela não sabe separar o processo uma coisa da outra. Você viu o alcance disso? Aonde eu fui com essa ideia? É terrível isso aí. A autoimagem. Agora, por isso que está entre... Aí, eu coloquei uma opção de coisa entre parênteses. Consciência em si. Ela mesma. Isso é a fatuística. É a realidade dela. Agora, a energia consciencial é outra coisa, não é ela. Certo. Mas tem gente que acha. O que é o corpo humano? Não, o que é o corpo humano? Energia consciencial. Tá certo? Certo. Mas você se utiliza do corpo. Agora, a pessoa não, eu sou aqui, eu sou isso aqui, eu não sou. Minha consciência não é isso. Mas aí como é que você coloca essa condição dessa má intenção? Onde é que está a condição da... O burro todo, esse materialista, tudo, ele está lavado cerebralmente por si mesmo. Eu não é. É o materiológico. Gente, não tem jeito, contra fato não tem saída. Aqui, pode esquecer até a filosofia. Pensa só na fatologia, na fatuística, na parafatuística. Vocês liquidam com todo mundo. Baseado em fato não tem jeito. Isso aqui é o meu nariz. Você também tem o seu. Veja onde a gente mete o nariz. É que Você entendeu? A base de tudo é isso. É que quando você associou ignorantismo com a falta de cosmoética, foi aí que eu comecei a tentar entender um pouco mais profundo isso. A barra é essa. Pode falar, chefe. Uma sugestão André. na fatologia, ilusão de ótica. O que tem? Para estar acrescentando, que é uma falácia. É uma falácia. Então, desde aquela que a gente vê na estrada, que a gente tem certeza que é água... Existe uma série de condições. Pois é o processo da quimera. Você está entendendo? Tem um monte disso. É o fogo fato também, que o povo interpreta mal. Tem uma série de condições disso aí. É muita coisa. Agora, ó, existem coisas que passam perto, mas que são reais. Por exemplo, a visão estereoscópica, ela é um fato. E outra coisa, você é capaz até de graduar sua visão estereoscópica, para ela ser mais, ela aflorar a superfície, ela ser mais superficial,
e ela ser mais profunda ou ela ser no meio. Eu, por exemplo, eu graduo a minha visão estereoscópica de todo jeito. E isso não é visão de ótica. Ela existe. Cada gravação que eu ponho. Outra coisa, eu sou capaz de ver um carpete que repete alguma sequência de alguma coisa, eu ponho aqui de 1 metro no fundo, ponho de meio metro e ponho ele superficial. Outra coisa, a hora que eu ponho ele bem profundo, eu limpo tudo, o carpete fica limpinho. Eu vejo ele limpo. Agora veja, não é ilusão de ótica no caso, que eu estou fazendo isso de propósito. E a minha capacidade de visão permite isso. Então, a ilusão de ótica, ela é uma falácia na hora que a pessoa não sabe interpretar. Mas ela é um fato físico, normal, fisiológico, natural. Você entendeu? Na maior parte dos casos. Agora, por exemplo, é muito bacana você ver carpete. Tem certo tipo de carpete que você vai ver a visão estereoscópica, é impressionante. Eu tenho um sempre no banheiro que eu faço pesquisa. Eu, por exemplo, através da visão estereoscópica, eu sou capaz de saber se eu estou cansado ou estou disposto. Se eu olhar e a minha visão estereoscópica estiver só assim de 30, 40 centímetros só, o meu cálculo, eu estou cansado. Se eu colocar e aquilo for profundo, posso trabalhar que a minha cabeça está a 1000. Esticar. Tudo isso é técnica que eu tenho. Agora, olha, vai explicar isso para os outros. Essa aí eu nunca escrevi, porque é um problemão, mas já escrevi sobre estereoscopia, esse negócio todo. Por sinal, lá embaixo nós temos uma biblioteca sobre estereoscopia. Entende? É bom você saber o que é ilusão de ótica, estereoscopia, uma opção de coisa. Outro nome é Fata Morgana. Também é bom estudar o que é isso. É a mesma coisa, que é um tipo de ilusão. Entende? Quimera. Fata Morgana. Outro nome também que eu chamo é fenômeno morganático. Tudo é a mesma coisa. Isso eu estudei isso muito por causa do processo de consciência. Deserto dá muito disso. E na estrada no Brasil, devido ser um país tropical, à tarde, 3 horas da tarde, com sol quente, você vê aquilo tudo assim. Isso aí é processo. Valdo, na fatologia 4ª linha, o que você... números grandes, né? Sim. O que você quer? Número grande é um negócio difícil. A hora que você começa a falar de uma porção de número muito grandão, você sabe, ninguém percebe nada. Aqui, ó, ela sabe. Explica isso aí alguma coisa. Fala aí sobre a matemática. Vamos. Eu estava com essa pergunta também desde o início, né? Ah, bola, mas eu estou te falando para você responder para você. Que ia ser óbvia. Mas aí eu fui entendendo você pensou. Aos poucos. Eu fui entendendo ao pouco. Você pensou depois. Porque eu falei, o número faltou grande... raciocínio de início. Por que o número grande seria falácia? Aí eu pensei, porque a gente não consegue imaginar o cara vai falar, quantidade aqui, de número já grande. criaram Então, a palavra decalhão. Você vai falar decalhão, ninguém vai entender o que é isso. Você quer por exemplo, enrolar aqui, o outro? Fala um número muito grande. Falar bilhões de anos-luz. Ninguém entende isso. Ninguém tem. Bilhões de anos-luz. No entanto, é o uso técnico da astronomia. Ninguém pode falar nada. Aí eu compreendi a tempo, professor. Caiu em si. Aqui o gongo te salvou. Agora tem outra aqui a falácia desconstrucionista. Tudo bem, a falácia ela pode, mas eu queria exemplo. Falácia o quê? A 2ª linha, sim. Desconstrucionista. É o negócio que a pessoa ela quer mostrar, principalmente os filósofos franceses de Paris. Eles querem pegar qualquer ideia nova e fazer desconstrução. Então é uma falácia. Tem coisa que já está desconstruída há muito tempo. Se for mexer mais, já chegou no átomo final da história. Já está lá com aquelas partículas mínimas. É besteira estar mexendo com isso. Isso é uma falácia. Agora, os filósofos franceses são ótimos às vezes. Eles gostam de perder tempo com essas coisas. Eu já vi isso na filosofia, mas eles, aí é uma falácia porque eles não dizem nada com nada? O que é? Não, estão escrevendo na água, veja bem, cuspindo para cima, dando rasteira no vento, fazendo continência a poste e dando bom dia a cavalo. Na filosofia tem muito disso, né? Precisa de falar mais depois dessa cena. Valdo, na filosofia você podia pegar um monte de coisa de falácia. Né? Não precisa de falar mais depois dessa cena. Vamos ver, não mexe comigo que eu tenho 12 daqui a pouco. Agora uma terceira coisa, a última, na 4ª também,
depois de números grandes, são os mal-entendidos culturais. Tudo bem, eu queria exemplos. O que é? Onde é que está isso aí? Na quarta linha, mal-entendidos. Mal-entendidos culturais. Ah, você não viu aqui ontem? Nós aqui só mexemos com o processo cultural, é o problema intelectual. Olha o mal-entendido a respeito do ouriço cacheiro, o porco-espinho. São pessoas que eu não vou falar que são porcas intelectuais, não é isso. Nem estou falando também que elas são ouriçadas. Vocês sabem o que é ouriçado. Não é isso, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando aqui. Agora, em cima... Aí é como diz o cara, farta alguma coisa para o anarfa. Em cima disso... Esse é o cara. Não, farta alguma coisa para o anarfa. O mal-entendido cultural, ele pode ser também um dogma, Waldo. E? O dogma pode causar um mal-entendido cultural. Um dogma. Não, o dogma já começa por ser uma falácia, né? É uma falácia. Mas aí o pessoal lança dogma, por exemplo, do marxismo, da Sei, religião. mas eles lançam à vontade, eles gostam, para pegar os incautos. O problema nosso aqui, gente, é acabar com os incautos. Temos que mostrar que tem incautos. Mas aqui é preciso acabar com isso. Nós não podemos ter pessoas desatentas. O nome é estultus. Aqui eu falo sobre estultus. Estulticiologia. Vocês viram aqui os nomes? Seria bom até eu ler, né? Talvez ajude. O termo que nós estamos estudando hoje, o verbete é falaciologia. Agora eu falo. Sofismologia, enganologia, dogmatologia, apedeutismologia, ignoranciologia, contradiciologia, inscissiologia, inscienciologia, inexperienciologia, incoerenciologia e estulticiologia. São lindas as palavras, imensas, mas são lindas. Ninguém pode falar nada. E outra coisa, tudo em riba da pinta, como diz o camarada. Em riba da pinta. Todas falaciosas. Um termo também que se usa muito é a falácia lógica. Aqui tem armadilhas lógicas, não sei se é a mesma coisa. O que é que tem que ser leu? Falácia lógica. Isso é usado. Sim. Aqui na quinta linha tem as armadilhas lógicas. As armadilhas lógicas é a falácia. É a falácia lógica. Agora veja, o erro ilógico às vezes é uma falácia lógica e às vezes também é uma armadilha ilógica. Mas então, eles fazem com uma lógica, com demonstração... Outra coisa, o oxímoro, ou oxímoro, como alguns aqui gostam de falar, vocês escolham, porque isso é variável. Então, a oximorolândia, oximorologia, tem muita coisa que o povo interpreta mal, vira falácia. Então, oxímoro, a tautologia, eufemismo, tudo são áreas que a falácia deita e rola. Se nós não tivermos cuidado, cai no buraco. Agora eu só queria falar... Agora, paradoxo também. O ilogismo também. Só eu já falei 5 até agora. Sei, mas pode cair. Tem gente que não sabe interpretar o paradoxo, cai na falácia. E ele afirma aquilo com toda a convicção. Tudo isso aconteceu. Não, tudo que seja da nuance, da ambiguidade. Vamos repetir, olha o que eu falei, olha aqui. Tautologia, eufemismo, paradoxo, de modo geral, oxímoro, tem mais outras coisas nesse sentido. Tudo que esteja assim, na fímbria da transição do pensamento. Isso aí que eles chamam, que é o período de transição da acepção. A hora que a acepção vai mudar outra coisa. A parte obscura da lua, que ninguém está vendo. Você sabe que tem uma parte dela que às vezes vira, sem dar ver um pedaço, conforme a situação que ela esteja. Mas tem uma parte central que nunca aparece. Tá certo? É essa que é a brava. Waldo, só queria voltar àquela questão da tautologia, que epistemólogo usa muito. É uma explicação que ela não é científica, ela é óbvia. Você vai falar, cadeira é lugar de sentar. Não é isso. Nós temos uma coisa melhor dentro do parapsiquismo. Mas por que ela... Tem uma coisa melhor dentro do parapsiquismo. E tem outra coisa também melhor dentro da medicina. A medicina, um dia desse, eu perguntei para eles aqui. O que é que eu perguntei que vocês falaram de medicina? Lembra? Vamos ver a memória de vocês. Congênito.
Agora, dentro do parapsiquismo, inato. Mas ela Congênito é da medicina, inato é de parapsiquismo. E é um processo também, mais da biologia, etc. Ela entra como falácia, porque ela é uma explicação óbvia de alguma coisa, e ela não é científica, é uma coisa óbvia. Agora, ela entra como falácia por quê aqui? Porque a pessoa usa aquilo como, não sei o que... Falácia é sempre quando a pessoa usa, consciente ou inconscientemente, uma realidade interpretada erroneamente. Isso é que é a falácia, de modo geral. Como é que eu vejo a tautologia como falácia? Você vai explicar uma coisa para uma pessoa, você fala uma tautologia para ela, achando que está explicando, a pessoa fica abobada. E outra coisa, quando o cara vê que os ouvintes são anarfa, ele tira partido e põe a canga. É o que eu não quero fazer aqui, por isso que eu falo o negócio de analfabeto logo que aparece. Vocês vejam, eu às vezes corrigi até os negócios no online, aquela coisa, quando o negócio é muito bravo. Isso é bom quando a gente sabe falar. Afinal de contas, estudo aqui também, tem uma aula aqui nessa história. Como é que é? Eu tenho responsabilidade com isso, o que a gente está falando. E para mim, eu gosto de falar tudo aquilo que eu já tive experiência. Quantas vezes eu já falei aqui, ó, isso eu não sei, isso aí precisa a gente estudar. Eu não tenho gabarito, não tenho competência para falar sobre isso. Agora, quando eu tenho, vamos afirmar, porque quanto mais esclarecer, melhor. Às vezes, eu estou pensando que eu estou super competente num assunto, estou nada. E a pessoa me corrige. Eu aceito na hora, isso é o máximo. É heterocrítico. Só para complementar isso, né? No estrangeirismologia tem o raciocínio modus ponens. Esse raciocínio ele vai para frente. Você tem uma afirmação, tem uma implicação. Mas esse é da área dele. Esse é da área dele, é da filosofia dele. E vai para frente. Se você tem uma tautologia ali no meio, você enrola o outro, entendeu? Ele vai para frente, mas vai para frente errado. Agora é o ponens e o tollens. O tollens eu não sei como explicar muito bem, não. Mas o ponens... Mas a hipótese científica, a questão da tautologia, não tem consenso. Agora, ó, tudo quando começa o processo para levar até as últimas consequências, a coisa fica mais complexa e as pessoas têm receio de participar. Então, isso é preciso esclarecer mais. Por isso que é sempre bom. Por exemplo, não fiquem vocês pensando que você vai fazer uma pergunta que às vezes tem um negócio errado, que você não está ajudando. Está. Quando a gente mostra um erro, você está ajudando a gente a acertar. Até eu ganho com isso, todo mundo aqui ganha. É muito importante. O problema é participar. É aquele negócio. Esporte, o mais importante, o relevante é participação. Mas fala. Valdo, uma sugestão. Na estrangeirismologia, colocar o non-sector. Acho que entra... Non-sector. Pode pôr. Eu já coloquei isso em muitos lugares. Acho que é aqui no caso. Né? Pode falar. Valdo, aqui, perfilologia, a questão dos blogueiros, como é que é isso? O que é? Dos blogueiros na perfilologia. O que tem? Por que eles estão aqui? Tu tá fazendo tu tá generalizando aqui ou... Não, isso é onde é que está? Masculino. Não, os blogueiros, porque você quer povo mais sofista e mais falacioso do que blogueiro? Mas tu fala os que usam pseudônimo? Não interessa o nome. É blogueiro. Blog e orcuteiro, tudo é furado. Tem muita coisa furada, é o que tem mais na internet. Blogueiro e orcuteiro. Não estou dizendo que são todos, mas um percentual bem razoável, ponderável, concreto, todo mundo sabe. É mais de 51. Cadê o Antônio? Não está aí. Tem que perguntar. O Orkut é mais de 51? Eu não perco tempo com isso. Orkut não tem a menor dúvida, mas... Blogueiro também é a mesma coisa. Que tem de besteira nisso na internet, não está no gibi. Agora é isso. A própria Wikipedia está cheia de besteira. Por isso que eles estão trabalhando muito para ver se conserta, né? Melhorar. Uma outra coisa. A primeira enciclopédia que fizeram da informática, você sabe o nome dela, né? Qual foi? Não, a primeira enciclopédia do Bill Gates.
Como é que chama? Carta. É a mais burra e errada que já foi publicada no mundo até hoje em matéria de enciclopédia. Não sou só eu que falo, um monte de gente. É tanto que eu nunca consultei, porque está cheio de erro. Agora veja, vem os analfabetos de informática, tipo Bill Gates, esse outro, vai fazer enciclopédia, tinha que sair tudo errado. Eles tinham que ter pago mais, gasto mais o dinheiro dele, que ele tem muito, para pôr gente de gabarito. Então, veja, isso é pior. É antes dos blogs, dos Orkuts. Saiu. Ainda colocaram aquela estrela de Hollywood, que era mais inteligente nela, tal, para chamar a atenção. Vocês lembram, né? A estrela de Hollywood que inventou as coisas, que era inventora, fora de série. Parece a cara dela. Toda bonita. Mulher fora de série. Professor Valdo, daria para propor o Mega Pensando Maia, falácia intrafísica? O Maia, de certa forma, não é uma falácia intrafísica? Esse Maia que a gente vive hoje? Não é a falácia intrafísica. Na verdade, não é o Maia. O Maia já é uma ilusão, já é natural. Agora, a falácia intrafísica é essa dimensão. É a própria vida já é uma falácia. Para aqueles que não entendem nada disso. Intrafisicologia, então. Então, isso aqui, na verdade, é o palco real. O palco é um local do teatro, por exemplo, é um local só de mentira. O ator é o mentiroso profissional. Agora, veja, aqui, uma boa parte das pessoas estão num palco real. Isso é muito mais real do que a gente pensa. Porque são atores que não sabem a tragicomédia que eles estão interpretando. O drama, né? Você está entendendo? Não sabe o processo de evolução, não sabe nada. Porque a falta de cosmovisão gera Então não é bem aí o Maia. O Maia já é uma ilusão, já é falácia. Isso aí é óbvio. É quase que sinônimo, né, na história. Quanto ao processo do criacionismo, ele não poderia entrar aqui com mais uma teoria também, a teoria do criacionismo. A teoria do criacionismo não daria para encarar como uma falácia também, não há dúvida. Porque... Mas agora eu já falei em criacionismo em outros lugares mais sérios, por isso que eu não coloquei, mas se quiser pode pôr. Você estuda a teoria do criacionismo. Valdo. É que o criacionismo eu gosto sempre de colocar com o antagonismo, não é um bom exemplo. E eu já coloquei como o processo do antagonismo entre a evoluciologia e o criacionismo. Valdo. A pessoa faz essa pergunta e não pode ficar com o microfone na mão, esperando a inspiração de você para a pergunta. Tem que passar para o povo que quer falar. Deixa eu pedir para vocês que estão aqui na frente, passar o microfone para trás, que estão todos aqui, as pessoas lá atrás. Eu estou indo falando. Sabe o que vocês devem fazer? Começa a distribuir os microfones de trás para frente. E outra coisa também... Aí ajuda, na minha terra. Só lembrar... Começa lá atrás. E só lembrar, quando alguém pega o microfone, é porque já tem 3 na frente, né? Às vezes tem gente que pega... Às vezes, depende do tema. Não, não é bem assim, depende do tema. Ali na fatologia, na penúltima linha, e na última, o respeito à inexperiência alheia, e na última... desconfiômetro, automancômetro, por que eles estão como falácias e má intenção? Não são coisas... Fatologia. Sim. O que você quer? Pode falar que eu já localizei. Tá. Na penúltima linha... Sim. O respeito à inexperiência alheia. Sim, a pouca leitura, a preguiça mental. Não. É só o respeito à inexperiência alheia e abaixo, na última também, desconfiômetro, automancômetro. Isso não são coisas positivas? O quê? Isso não são coisas positivas? O desconfiômetro Mas se a pessoa não tem, é negativíssimo. Então é a falta de... Pensa que a falta... Aqui tem de tudo. Na fatuística, a fatologia, tem as coisas positivas e negativas para a pessoa pensar. Tudo é daquele universo. Tem o contrário. Entende? Tá, é isso que eu não entendi. Não fica achando, não fica lendo assim, não. Você tem que entender o que a gente quer dizer com isso.
Tá, é porque... Por isso que isso aí é o mataburro de todo mundo, é a fatologia. Você não vê que a maioria aí fica discutindo a fatologia? Sim, eu vejo, mas é que eu achei que, então, por que nosográfico? Achei que seria neutro, então, para ter coisas positivas. O processo falácia, me perdoa, não tem jeito, é sempre nosográfico, é patológico. Sim, sim. Agora, eu estou dando de vez em quando, eu dou. Como é que a pessoa conserta? Uma pessoa dessa não tem desconfiômetro, porque ela às vezes é ignorante. Ela não tem simancol. Entendeu? Tá, Mancômetro. É a falta de. O outro nome também é o palpitômetro. Era só do achismo, era do palpitismo. Então isso aí era chuta. Outro nome é chutômetro. O chutômetro é totalmente negativo. É que eu pensei que, por que não seria o desrespeito, então, à inexperiência alheia? Desrespeito? É. Não, o problema todo que eu estou falando é que você tem que respeitar a inexperiência alheia. Sim. Eu respeito. Mas às vezes eu sou obrigado a falar, ô anarfa, tem a hora que você precisa de falar, porque senão o negócio prossegue. Aquilo caminha. E eu não quero me acumpliciar com o erro, porque eu estou vendo que é evidente. Está claro? Mas agora, eu respeito. Por exemplo, a coisa mais séria para você respeitar, presta atenção, a inexperiência alheia é você estabelecer um limite das suas afirmativas, da sua assertiva, da sua declaração. Você tem que ver, com a pessoa eu falo até um certo ponto, com a outra eu vou até outro ponto, de acordo com aquilo que eu sinto que é o limite dela. Você não pode passar o limite, porque aí você está sendo descaridoso, você não tem generosidade, está faltando fraternidade na história. Entende? Você está desancando com a pessoa, isso é estupro evolutivo. Não é bom. Agora, o máximo que a pessoa tem, que é o bacana e que muita gente reclama, é o seguinte, ela reclama que está pagando um imposto de renda muito alto. Se pagou imposto de renda muito alto é porque tem muito patrimônio, muito dinheiro, ela teve um bom lucro. Você está entendendo? A mesma coisa, quando a gente está aqui e desancando com a pessoa que ela não está sabendo alguma coisa, isso é o máximo, mostra que ela está estudando. Isso é o máximo, ela não deve reclamar. Nós queremos ampliar isso aí. Então, que todo mundo aqui pague bastante imposto de renda. A gente não sabe o que eles estão fazendo com esse dinheiro, porque é uma maracutaia danada. Mas, temos que pagar. Tá certo? Obrigada. Professor Valdo, Pode falar. eu queria perguntar quanto ao prefixo alto na escrita conscienciológica. Opa, é assim. Eu queria perguntar quanto ao prefixo alto na escrita conscienciológica, que critérios a gente pode usar para não entrar num uso abusivo, para a gente empregar corretamente? Olha, eu gosto de usar, vamos dizer, de uma maneira até frenética, o processo de alto e hétero. O povo não gosta, mas eu gosto. Por quê? Eu estou estudando conscienciologia, é um modo de você fazer síntese. Por exemplo, há uma falácia que os outros pensam que eu estou fazendo, que não é falácia, que é apenas uma má interpretação. Eles falam assim, você não é conciso, você usa a palavra grande demais. Não é. Uma palavra grande, às vezes, é uma concisão. Ela, às vezes, está interpretando dentro da palavra dela, tem 4 significados simultaneamente. Agora, eu vou publicar isso aí. Nós chamamos são vocábulos sesquipedais. Dentro da conscienciologia, nós temos uma porção, eu vou publicar uma série, dezenas de 10 sílabas, de 11 sílabas e de 12 sílabas. Eu já tenho um monte para colocar. São dezenas. E tem algum critério que tu acha que a gente possa usar ou tu acha que é dificilmente... O critério é você estudar os afixos. Qualquer coisa, conversa aqui com a Julieta. Você vai ficar aí uma temporada? Vou ficar só até domingo, mas eu volto para formação de autores. Então, quando você voltar, você vai procurar a Julieta. A Julieta é aquela excelentíssima senhora professora ali. Ela sabe tudo sobre afixo, prefixo, sufixo. Para começar. Entende? Eu sei que ela sabe, porque eu já coloquei ela no buraco já várias vezes, já discutimos de tudo quanto é jeito. E ela sabe tudo isso. Ela pode te dar uma geral, você vai interpretar como você vai aplicar tudo isso. Agora, ó, em matéria de ciência, para alargar o problema da ideia, e em matéria de filosofia, nada melhor do que esses prefixos, sufixos e afixos. Sempre ajuda. Agora, alto, no meu caso, é sempre a pessoa. Agora, por exemplo, você tem muito cuidado, porque senão as pessoas vão escrever errado, escreve com L, aí vira alto-falante. O alto-falante, por exemplo, eu sou um alto-falante, olha o que eu estou falando para você. Agora, sou
o alto-falante com L é esse aqui, ó, alto-falante. Está lá falando, ó, algum lugar aí está falando. Ó. Isso é o alto-falante. Então, existe esse processo do AU e o AL. Você já abriu o olho com isso. Tá certo? Obrigada. Professor Val. Como é que é? Os mecanismos de defesa do ego. Defesa do ego. Quando que ele é falacioso ou não? Não, às vezes não, porque tem a instintuologia nesse caso aí, o processo do instinto. A pessoa está se defendendo para sobreviver, ela às vezes não tem uma intenção falaciosa. Então, é ignorância mesmo. Está entendendo? O nome é apedeutismo. Entende? Valdo. Mas é outra. Ah, lá. Na página 70, no número 44, você coloca opinião pessoal democrática e consenso eterno. Você pode falar um pouco desses dois? Eu não entendi muito bem o... Opinião pessoal democrática. Você sabe o que é isso, não sabe? Sim. Então, por exemplo, as nossas opiniões aqui, a gente procura ter uma opinião pessoal democrática. Por exemplo, fazemos a tertúlia na base de eleição. A gente procura o máximo, todo mundo participar. Você já notou que eu aqui atendo todo mundo que pergunta. Toda pergunta para mim é inteligente. Isso é a opinião minha, pessoal, que eu procuro ser democrata naquilo que eu posso. Nem sempre eu consigo. Entende? Mas a gente faz força. Agora, consenso eterno é aquela pessoa. Você vai para o paraíso, aonde tem 22 virgens te esperando. E os homens vão para o paraíso, que tem 21 virgens esperando. Isso no mínimo, não é isso? Isso é eterno. Porque eles mesmos acham. O que você acha? Explica bem? Precisa explicar mais? Ai, não sei, professor Valdo. Pois é. Vocês estão entendendo aí o processo da falácia religiosa? Não, eu fiquei pensando, sabe o quê? Por exemplo, em reuniões, em coisas do nosso dia a dia que a gente procura o consenso e tal. Foi nesse sentido que eu pensei, assim. Pois é, mas agora vê, opinião pessoal democrática e consenso eterno. É interioropatia. É o eterno. Eles acham que acabou. Por exemplo, já teve filósofo francês, inclusive o Bruckner, que já falou, olha, é uma pena, porque a vida moderna hoje está mais difícil. As coisas estão muito mais esclarecidas. Não dá para a pessoa se tapear do jeito que era na Idade Média, na época do feudalismo. Porque lá a pessoa nascia ou pobre ou rico e aquilo acabou, a vida ou vai para o paraíso, liquida com o assunto. Agora não adianta. As pessoas estão começando a fazer questionamento, tem que pensar mais, então nós temos que fazer mais experiência. Acabou. Você entendeu? Agora, o Bruckner tem falado muito isso nos livros dele. Agora, na página 68, na teoriologia, qual a relação entre a teoria epistêmica e a teoria pragmatista com a falaciologia? Veja. Nós vamos ver aqui. Teoriologia. A teoria pragmatista é a teoria epistêmica. Você, que é a nossa representante oficial, faz favor, fala aí. Ou se não quiser, o Arlindo. Eu, de vez em quando, tenho que colocar aqui os monitores falando. Não pode ser só eu, né? Porque, afinal de contas, eu tenho que defender meu Lourinho Chaco. Está na teoriologia, página 68. E eu acho que eu não vou dar conta disso, não. Fala aí, fala o que você achar. Vamos em frente. Eu confio em você, Rosa. Bom, teoria pragmatista. É uma teoria que você... De quem é a teoria? A maior delas. É do Skinner. Skinner. Tá certo? É do Skinner, tá. Tá certo? Então, Preciso te explicar mais depois dessa? Skinner. Você sabe que o nome do Skinner é Burros. Burros Skinner. Mas ele era uma cabeça, ele não era burro. Você sabe que o burro é um bicho inteligente, às vezes. Agora, o burral, do burril e o burroide que não são. Mas agora, veja, é o processo do pragmatismo americano que criou o processo pragmático, que é a doutrina pragmática, a filosofia pragmática, etc. Tal. Então, aqui, a teoria pragmatista é principalmente, hoje, a que eles discutem mais, quase sempre derivada do Skinner, não é isso? É o skinnerismo, como eles chamam. Skinnerismo, que eles chamam. É isso aí. Agora, a epistêmica, essa você sabe. Pois é, eu não...
Como é que é epistemologia? O que é que a epistemologia estuda? A epistemologia é a história do conhecimento. Não é a filosofia? É a filosofia do... Então. É a história. De como é que ela vai se construindo. Entendeu? Então... É a filosofia, é como ela vai se construindo. Agora, a teoria epistêmica é justamente isso. Como é que ela se desenvolve? Como é que é o problema, por exemplo, a teleologia da cognição. Tá certo? Teleologia da cognição. Como é que ela se forma? Como é que o conhecimento... Por exemplo, você vai aprender a ler e escrever. Como é que é o seu raciocínio? Como é que você aprende? Como é que você descobre o... Olha, como é que você concatena o conhecimento? Hoje nós devemos pedir desculpa para os tertulianos se o processo aqui está mais dentro da via erudita. Tá mesmo. Amanhã vamos ver se vocês escolhem um verbete mais ameno. Entendeu? Senão o povo vai ficar tudo de orelha em pé e eles não vão dormir essa noite. Professor Pode Valdo, falar aí, ó. É o professor Indiana Valdo. Jones agora? Aqui. Ah, é? Eu estava olhando todo o verbete, você fala, eu queria entender um pouco melhor quando você menciona a questão da ciência. Porque aqui na lista, na página 69, no item 14, você compara a ciência com a religião. Sim. E aí ele entra agora, numa... Você bateu numa coisa que eu não ia falar, mas agora já que você bateu... Tá. E aí eu vou colocar duas coisas aí. Tá, deixa eu só falar meu raciocínio. Então fala. Eu comecei a pensar, eu falei, em relação à religião, tudo bem, ele tem uma fatuística. Agora, a ciência tem uma insciência, vamos colocar assim, quando eu parto de uma... Tem, mas ela é menos pior. Eu sei, do que ela é o menos resto. pior. O negócio é o menos pior. Agora, sabe o que eu vou pôr aqui? Eu vou pôr assim, ó, ciência. E aí eu coloco, entre parênteses, especialidade, que é o especialista. Agora, na religião, eu vou pôr, entre parênteses, seita. Ah, tá. Porque aí eu fui aqui, eu vi aqui na 40... Eu tinha pensado fazer isso, quando eu vi, eu não coloquei. Ficou. E eu fiquei pensando justamente... Escrevi aqui, está escrito. Escrevi para colocar. E no item 46 você coloca a paraciência. Aí você diz neociência. Aí a neociência. Aí já estou falando das nossas coisas. Aí está falando da conscienciologia. Mas o contrário lá é bravo. Seita moderna gurulátrica. Agora, como é que eu posso pensar nessa condição da ciência ter uma insciência? Por exemplo, quando eu estava pensando, por exemplo, quando ela coloca o processo emocional como sendo fisiológico, ela está cometendo... Não existe personalidade perfeita. Não existe pesquisador onisciente. Não existe nada dentro da Perfecciolândia, porque aqui é a Imperfecciolândia. De modo que toda ciência tem dogma, toda linha de conhecimento tem dogma. O que é que nós estamos fazendo? Uma força danada. Vai acabar com os dogmas dentro do processo da consciência aqui. Tudo a gente quer ver outras coisas. Por que é que eu mostro essas várias... Por exemplo, mental somática, mental somaticidade, mental somatologia. Eu quero colocar tudo, que é para a pessoa escolhe o que você quer. Você vai entender o que a gente quer dizer. Nada que seja taxativo. Você está entendendo? Entendi. Isso é que é o dogma. Nós não podemos ter dogma na conscienciologia. Agora, é duro, né? Pelas verdades e para a realidade, para a verdade que a gente tem. Agora, tem que ter uma paciência danada para você não ser peremptório. Uma pessoa começa... Isso não acontece com você? Começa a falar aquelas abobrinhas que faz 50 anos que você já descartou, e você fala, me poupe, mas não adianta. Você tem que ter a paciência danada. Aí é que entra o problema da paciência que o povo entende. Mas vamos dizer assim, não é diferente, professor Falma? Eu pensei, a conscienciologia ela também tem, dependendo da pessoa, da colocação, ela vai ter dogma, vou voltar ao que eu vai falei. ter... Toda linha de conhecimento pode ser dogmática. Certo. Depende do modo de você abordar. Perfeito. Agora, veja, uma verdade que ela já chegou num nível que não é mateológica muito séria, você pode ser peremptório. Ela é preponderantemente aí é que é o difícil. Agora, um negócio que chega, e que chegou já nas raias, na beira do processo da mateologia, você não pode falar nada. Que aí é fácil acabar com a pessoa. Acaba com os argumentos dela. Mas agora o problema é o seguinte, essa que está muito... Por exemplo, eu viro para você e falo assim, esse é o meu nariz. É a terceira vez que eu falo em nariz aqui hoje, que é para mostrar por causa do focinho. É o focinho
Não, porque ontem eles não viram o porquinho. É o focinho. Nós temos focinho igual o porco-espinho. Agora, o que se passa? O nosso não é tão bom, mas funciona. Então, veja. Isso aqui é nariz. Não é dedo. Isso aqui é dedo. Isso é nariz. Então, veja. Eu falo para você. Isso para mim é... Agora, se eu for afirmar demais, o cara vai achar que eu sou peremptório. Aí eu viro para você. Você acha que isso aqui é seu rabo? Você está entendendo? É o jeito, né? Então, veja. As falácias, elas podem alcançar condições muito assim estranhas, exóticas, bizarras, dentro da argumentação da pessoa. Vai chegar um ponto que aquilo vira trocadilho, vira irreverência total, que é o jeito. Então, por isso que eu falo que a irreverência, às vezes, é necessária. É correto. Às vezes é só a irreverência que esclarece um assunto. Você não acha, Jarbas? Às vezes é só a irreverência. Não tem outro jeito. Por quê? Se você começar a poupar demais a pessoa que está ali, insultando com o processo da palavra, no argumento ad hominem, então, como é que é? Você tem que dar um jeito naquilo. Uhum. Então, você dá uma irreverência para liquidar com a pessoa assim, como diz o Mário, no escambau. Mandou definitivo. É eficaz. É o nec plus ultra. Entende? Professor... Então, o exemplo é esse. Por exemplo, eu falo que aqui é o meu nariz. Você fala, não é bem o nariz. Professor Valdo, é correto eu interpretar dessa forma que, por exemplo, quando você colocou esses itens de fatuística, que existe um nível de insciência em cada um desses itens, vamos dizer assim, é como se ele fosse preponderantemente mais... Não, se você for pensar assim... Não. Tudo tem isso. Porque ele tem Depende do modo de você analisar. Mas a maioria das insciências que o povo coloca nos fatos diz respeito à ignorância deles. Isso é erro. Tem o percentual. Por isso que a gente não pode brigar com o fato. A hora que entrou um fato, a coisa muda. Uma coisa é teoria, outra coisa é o fato. Fato é fato. Eu digo para você, isso aqui é meu dedo, não adianta falar. E outra coisa, indicador direito. Eu conheci isso faz 76 anos. É um fato. Não adianta. Mas aí então você não pode estar torcendo. Você vai falar que isso aqui é o quê? Aí a pessoa fala, não, esse não é o indicador. Esse é o primeiro dedo. Só para implicar. Você está entendendo? Aí eu falo, o primeiro dedo não é esse, o primeiro dedo é o rei, é o polegar. É o rei de todos. Então, esse negócio todo... Agora, aí entra o processo da relatividade. Se existe uma relatividade na questão que é certa, existe muito mais relatividade na coisa que é errada. Depende da ignorância do interlocutor e do propositor. Você entende? Aqui, professor. Aqui. Lá. Na página 70, no item 37, o senhor falou de invexologia técnica pessoal e iniciação emocional mística. Sim. Dentro desse raciocínio, a minha pergunta é, seria uma falácia afirmar que um jovem dentro do espiritismo, com um max planejamento, com uma assistência, fazendo uma assistência enorme, assim, para um número grande de pessoas, seria uma falácia afirmar que ele é um inversor? Não, ele não é inversor nunca. Porque ele não está trabalhando com Tales, ele está trabalhando com Tacon. E ele está dentro de uma seita religiosa que não faz pesquisa, que não tem... ela é sectária. Espiritismo é sectário. Eles defendem demais J. Cristo e Allan Kardec. Isso é sectarismo. Mesmo no... Ciência não pode ter rótulo. Espiritismo tem. Outra coisa, Allan Kardec colocou o nome espiritismo. Isso mostra doutrina, não é ciência. Se ele tivesse colocado espiritologia, já teria outro caminho. Ele não fez isso. Você entendeu ou não? Mesmo no seu caso pessoal, né? Meu caso pessoal, não. Eu deixei tudo e virei maxi-dissidente do espiritismo. Eu tinha 34 anos. Eu estou com 76. Faz 42 anos que eu deixei o movimento espírita. Agora, deixei por quê? Não, eu tentei tudo para ver se faziam TENEPS, a Tales, a INVEX, e não consegui nada disso. E fazer pesquisa. Eu queria fazer uma exposição espírita permanente, que ia fazer uma pesquisa enorme, que é mais ou menos o que nós estamos tentando fazer aqui no Holocic e na Holoteca.
com muito mais gabarito hoje. Mas a hora que eles viram aquilo, eles começaram a me podar, a sabotar o meu trabalho. Aí eu deixei tudo. Já era a hora. Eu já fazia... Não, eu cuidava. Tudo isso que eu faço hoje na Conscienciologia, eu internamente, privativamente, na minha vida íntima, eu já fazia. E dava a banana para tudo. Agora, tentava expor aquilo, não tinha jeito. Falava com os espíritos para se comunicar, os comunitantes, para comunicar e falar, dar mensagem sobre aquilo. Falar, não adianta porque eles não vão publicar, vai criar problema para você. Entendeu como é que é? E outra coisa, criou mesmo. Teve muita coisa que criou para mim, criou para a Ivone, do Amaral Pereira, a Ivone Pereira, esse povo todo. Por quê? São tudo bitolados. Os vaticaninhos. Tem os vaticanos, que são as federações. A pior é do Rio, que hoje é mais de Brasília, né? A segunda pior é de São Paulo. Essa do Paraná também é forte. São muito peito amarelo e bitolado. Entende? O Rio Grande do Sul seria a quarta. De tudo que eu estudei, até aquela época, até 1966. Hoje eu não sei porque as coisas pioraram. Né? Estão muito pior do que era na minha época. Professor? Acho que é ela na frente. Aqui? Você? Professor, olha só, professor, uma dúvida em relação, por exemplo, no item 1 do verbete, conformática, quando o senhor fala em forma e conteúdo, o senhor se restringe à linguística em si, né? Da forma e conteúdo. Quando chega no detalhismo, quando o senhor fala em vício de forma e vício de conteúdo, também não só a escrita, como a fala e a recepção também, e a forma de interpretar essa recepção, né? Porque quando o senhor coloca assim, por exemplo, antagonismo, dados corretos e raciocínios errados, vício de forma, seria a forma, por exemplo, como o senhor colocou aqui, o ouriço cacheiro era uma forma correta, dizendo que ele estava com um filhote, uma forma errada de interpretar. Eu não estava. Então, aí, essa forma aí é muito mais abrangente do que só a forma de escrita e falada. Não é só, não. É uma forma mais sério. É uma abrangência... Aí também entra o conteúdo. Uma cosmovisão. É muito difícil, num caso desse, você tirar o conteúdo da forma e a forma do conteúdo. Agora, qual que é o preponderante? É isso que eu quero chamar a atenção. O que predomina? É a forma ou o conteúdo? Entendi. Mas aí faz uma cosmovisão muito maior do que o item 1 da conformática, né? Já por isso entra que no aquele detalhismo. negócio que eu comecei a falar aqui, a cosmofisiologia, eu me interesso muito por isso. A hora que você expande as expressões, você estica a palavra. O meaning, o significado, a acepção, ela fica elastecida, ela se amplia, ela se aprofunda. Sei. E é isso que precisa. Na hora, então, que a gente põe um binômio, um trinômio, um polinômio, por exemplo, a pessoa já começa a ter, na prática, uma visão de cosmovisão. Você entende, né, Roberto? Por que é o polinômio? Então, quando o senhor fala lá no item 1 da dos antônimos e do antagonismo, quando o senhor entra no detalhismo, é muito mais abrangente do que ficar só na antonímia. É lógico. Agora, a maioria não faz isso porque tem preguiça, né? Isso dá trabalho. Fazer essas coisas todas para chegar nisso aqui, quantos anos eu estou trabalhando? Faz 60. E outra coisa, eu não comecei tudo de uma vez. Quando eu trouxe aqui, ó, as primeiras coisas para fazer verbete, eu trouxe com 28 sessões. Hoje eu trabalho com 70, são 200% mais praticamente. Entende? E eu não trabalho só com isso, porque eu estou trabalhando, só as especialidades hoje são as 300. Só as técnicas que eu uso são mais de 300. Eu estava tentando... Agora, o que eu quero é debulhar isso pouco a pouco, para dar para o povão. Isso aí dá um para estudar, boom, né? Para quem se interessar por isso. E leva a uma expansão de raciocínio Agora, enorme. todo mundo que fez texto igual esse que eu estou fazendo, morreu. Morreu o pensamento e morreu a pessoa. É o cara que escreveu, por exemplo, a Tudologia, uma opção dessa, tem uns livros lá. Agora, o nosso aqui não vai morrer porque a base é extrafísica. É o curso intermissivo. Por isso que é que eu, vamos dizer, ouso avançar desse jeito com o processo do didatismo e da pedagogia. Mas se pegar, por exemplo, aqueles livros exóticos que nós temos lá embaixo, vocês vão ver que tem gente que quis fazer. Com palavras sesquipedais, tudo isso. O homem da Tudologia, há muitos anos fez isso. Mas o livro dele morreu.
Vocês lembram que foi uma das primeiras exposições que eu pedi para a Nara fazer? Foi dos livros que eu conservava, tudo exótico, lembra? E tem aqueles esquisitos. É preciso dar uma hora fazer para a nossa turma. Vamos pedir para a Nara, quando ela voltar agora, para ela, aqui ó, anota aí para mim e pede para a Nara, para ela fazer exposição de novo, com todos os livros que tem, a Abstrusoteca. Fazer a exposição dela, para que a turma, porque assim eu falo com a turma para ir lá visitar, para ver o que é. Eu sei, eles tiraram, mas aquela é muito boa. Hein? Não, é preciso de vocês verem que tem um monte de... Tem que ver a Abstrusoteca, tem um monte deles. Tem aquela bleta, um monte de... aqueles nomes todos, bem alteradinhos. Agora, eles tentaram fazer, mas não deu certo. Um dos que tentaram fazer, que trabalhou comigo, tem lá um livro dele, que é a Parapsicanálise. É o Mahabalawá. Mas esse também não pegou, porque ele não trabalhou mais, ele não levou o negócio para frente. Isso aí foi criado comigo. Parapsicanálise, tem lá um livro dele. Mas fala aí, André, por favor. Professor, a falácia quase sempre tem um cunho emocional? Predomina mais o cunho emocional, porque, às vezes, num debate, numa discussão, ou apenas numa conversa de bar ou de botequim, a pessoa quer ganhar de qualquer maneira, que ela não sabe perder. Aí ela apela para a emoção. Aí é que vem o argumento ad hominem. Em vez de falar sobre a ideia, fala sobre a pessoa. Não, você está aí, está tudo errado, você engordou demais. Não tem nada que ver com aquilo. Ataque pessoal. Ataque pessoal. Entendi. Outra questão, tem algum momento definido evolutivamente que a gente deixa de ter ações falaciosas? Tem. Qual que seria? Agora, eu acho o seguinte, é a hora que a pessoa começa a ficar desperta. Desperta. A desperticidade é que leva a isso. Antes disso, né, é muito difícil. Agora, veja, ela começa a ver que é importante não ter a falácia. Então, ela começa a fazer o quê? Higiene consciencial para acabar com a autocorrupção mental. Que a pior autocorrupção que tem é a mental. É a intraconsciencial. Eu já expliquei isso aí. Sim. Agora, a possibilidade da pessoa mesmo projetada de mental soma, ela ter falácia nessa condição ou não? Tem, é possível. É a hora que ela medra, ela morre de medo, ela cria qualquer coisa para ela, serve como arma, como defesa, como resistência, como segurança. Ela apela para tudo. Uma pessoa, se ela está encantuada, ela quase sempre perde a racionalidade. Tá, mas mesmo... E fora do corpo é muito comum as pessoas ficarem encantuadas, porque elas não sabem como mexer com aquilo. Mas mesmo numa projeção mental somática, isso é possível? Não, a mental somática aí precisa saber o que, se ela é real, a tendência é não ter nada de neutralizar esse processo. Mas às vezes é preciso saber, né? Até que ponto que ela é uma semi-consciente, semi-consciencial. Essas coisas são difíceis. Tem que ver aquele caso pontualmente, examinar como é que é. Agora, professor, só para fechar, basicamente a ortopensenidade, o foco na cosmoética, é uma das profilaxias para esse processo, né? Nós todos temos que trabalhar por aí. Agora veja, isso te leva aonde? Vai levar você a se disciplinar, a aumentar a sua auto-organização. Se aumentando a auto-organização, você vai transformar os seus hábitos em rotinas úteis. Isso tudo vai fazer com que você comece a melhorar o modo de pensar. Você melhora o modo de pensar, você vai melhorar o modo de falar, você vai melhorar o modo de escrever, você vai melhorar o modo de agir. São 4 coisas aí decorrentes uma da outra. Isso é um polinômio. Okay. Agora, o que é que se passa? Na hora que acontece isso, você começa a aperfeiçoar tudo. Você fica melhor organizado, você vai julgar os seus bagulhos energéticos e queimar tudo ou dar um sumiço naquilo. Você vai ter tudo mais certo, correto, e você não vai sofrer da síndrome do toque ou qualquer coisa nesse sentido. Você vai ser uma pessoa disciplinada, organizada, metódica, bem seletiva a respeito do prioritário. Então a coisa mais séria é a prioridade. Agora, essa prioridade final que eu estou falando aí para você é aquela que pega a pessoa que já recebeu uma condição, ou já alcançou, atingiu o nível, que ela vê que ela está desassediada. Aí a responsabilidade dela sobe na cabeça.
ela então vai começar a aplicar isso de uma maneira muito mais eficaz e outra coisa, mais generalizada e onipresente, ininterruptamente, o tempo todo, em tudo que ela faz. Então a desperticidade, a meu ver, é que desasna as pessoas, nesse sentido. Então a asnice diminui. Que falácia é uma asnice. É processo de, entende? É aquilo que eu chamo da asnologia. A asnologia não é bem a burrice, é uma coisa mais técnica. Sim. Então a burrice técnica é o pior que tem. A asnologia, por exemplo, você não encontra burrice na universidade, na academia. Você encontra asnologia. Por exemplo, é um monte de asnos que recebem Prêmio Nobel. Prêmio Nobel. Não é isso. O título de mestre, o título de pós-doutorado. Mas são asnos. Não lembra daquele negócio do asno que eu falei, o cara do Rio Grande do Sul, que estava contra o problema de a pessoa pensar que tem cacófone na língua portuguesa. Você quer coisa mais falaciosa do que essa? É um asno. E esse é pós-doutorado, ele aí é doutor. Doutor em filologia. Hein? É. Agora, asno, é uma palavra tão bonita, né? Asno. Olha só. Linda, não é isso? Professor. Asno. É? É. Agora, vocês estão vendo que hoje não tem jeito de sair da via nobre. À esquerda. É isso? É a via rica. É a chamada via erudita. Esse tema não tem jeito. Você falou em falácia, não tem jeito. Professor. Tem jeito? Como é que você vai pôr isso aqui popular? Está difícil, tá? Aqui, agora, qualquer hora eu vou trazer outras coisas aí sobre a linguagem erudita. Já tem ela pronta. Professor, aqui, ó. Pode-se afirmar que mais do que 51% do que se diz na ciência convencional é falaciologia, devido ao fato de não levar em conta a bioenergética? Não, nós não podemos falar isso não, porque está certo na maioria, porque o negócio lá é baseado em fatos. E são fatos físicos. Em matéria de fatos físicos, a ciência materiológica acerta muita coisa, não é isso tudo não. É menos. Você não acha? Eu acho que é menos. Uma outra coisa. Eu devo muito, e você também, a essa ciência materiológica. Ela tem um aspecto muito bom. Olha aqui, ó. Ciência materiológica. Olha aqui. Ó, tudo isso aqui. Ó. Outra coisa, essa minha camisa. Contra o UV. Tudo é tecnologia. Não, o computador é o seu aí. Eu estou falando do que eu tenho aqui. Ó. Só que eu tenho 3 coisas sérias. E quais essa caneta, isso aqui e a camisa. Agora, tem meu óculos, ó. Também é. Tem microfone. É o microfone. Não, mas esse eu já falei, ó. Aqui, tem essa aqui, ó. E quais as, digamos assim, as ciências ou especialidades dentro da ciência convencional que tem menos falaciologia? Aquela que tem menos cientista errado, mal intencionado. Por exemplo, as piores que tem são as que mexem com o belicismo. Toda a ciência, principalmente a física. Quem é que fez a bomba atômica? São os físicos. Eles é que erram mais. Por quê? Não tem prioridade. Eles não viram o alcance que ia matar todo mundo. Não viram aquele alcance. Depois todo mundo se arrependeu, tem cara que suicidou. São tudo uns bobocas. Agora, por quê? Mexe só com matéria, só física bruta. Não tem jeito. Ele não é isso. A consciência é outra coisa. Não tem mais nada de matéria nisso. Não tem nada de matéria. Tá. E as menos? As melhores? As melhores talvez seja aquela que o cientista procura acertar mais fazendo assistência. Tudo que faz assistência. Então, por exemplo, todo mundo que está tentando melhorar a ecologia da Terra é muito positivo dentro da materiologia. Os ecologistas, que não sejam ecochatos. Ecologista positivo. Tem muitos, são bons. Eles estão vendo o processo da sobrevivência, estão vendo a vida na Terra. Eles estão transformando essa Terra na lixeira planetária. Agora, ó, os piores cientistas são aqueles que aderem a certos governos que são belicistas.
Os piores cientistas que apareceram no século XX são os nazistas. Aqueles que trabalharam com os nazistas. Porque eu conheci alguns deles na Argentina. Homens e mulheres. Por quê? Eles trabalharam para matar os outros. Campos de concentração, fizeram experiência com tudo quanto é gente. Fazer encadernação com pé de gente. Entende? Só para você ter uma ideia. Professor, na página 68 ali, onde você fala o polinômio, né? O senhor coloca no polinômio relevância, aceitabilidade, embasamento e refutação. Daria para dizer que esse é um polinômio específico da pesquisa? A gente poderia especializar esse fenômeno? Esse aqui, relevância, polinômio? aceitabilidade, embasamento, refutação. Seria Isso aqui mas agora, a coisa mais séria aqui não é só pesquisa. Aqui é mais também o problema o debate, né? Não é bem a pesquisa, mas o debate também. O debate da pesquisa, da teoria. Por exemplo, para melhorar a ciência, precisa desse polinômio. Senão não acaba com a teoria líder. A teoria que esteja obsoleta. Então ele é pré-pesquisa. Tem que pesquisar, tem que discutir, tem que refutar. Tá. É a confrontologia da história e a confutaciologia. Precisa. Porque eu observo que a maioria das vezes o senhor coloca uma classificação no polinômio e quando a gente vai tentar criar um polinômio... Não, às vezes eu ponho, às vezes não. Eu ponho quando aquilo é melhor para esclarecer. Esse aí, por exemplo, não tem nada. Relevância, aceitabilidade, embasamento, refutação. Sim. Agora, veja, você fez uma pesquisa, arranjou a teoria, ou arranjou um princípio. Vamos levar para debate. É isso aí. Então, não é só ciência, não é só pesquisa. Mas o problema de debate está muito dentro desse contexto. Logo abaixo ali na legislogia, também o senhor fala da lei das probabilidades. A lei das probabilidades. Isso aqui tem 1001 tipos de leis de probabilidade e o jeito que eles falam. Agora, a maior delas é mais dos processos da matemática e da física. A relação com a falaciologia é... Aquilo tem uma probabilidade muito baixa, mas você prova, Isso. Você diz que é É verdade. possível. Não, a hipótese é mais aceita. Por quê? Ela é mais lógica. Tem hipótese que você vai pegar e falar assim, não, essa aqui tem mais lógica do que essa. Isso aqui é o importante. Né? É o problema da probabilidade. Então, as probabilidades, elas têm percentuais. Tem umas que são bem menores do que outras. Por exemplo, eu digo para você, a probabilidade da consciex livre não ter duplista é um fato, para mim. O que vocês acham? Você acha que uma consciex livre tem dupla? Isso não tem. Agora, outra, aqui ó, outra probabilidade. O que você acha? Já criou problema com um monte de gente aí da dupla. Né? Então, a outra que eu falo para você, probabilidade óbvia. Agora põe o contrário. Eu acho que todo pré-serenão ou pré-serenona vai chegar um dia que não precisa mais da duplologia. O que você acha? Que é a mesma coisa pelo outro lado. Tem lógica? Agora, ó. Foi. Total. Agora veja, é tautologia. Agora veja, nós não podemos fugir da via erudita, tá certo? Aí, mais uma vez. Tudo que você mexer aqui. Agora, gente, uma das coisas aqui para vocês pensarem, leva para casa, o dia que você tiver com a cabeça bem tranquila, olha bem essa tabela que eu fiz, tá? Ela é horrorível. Horrorível é uma palavra que eu criei, que é horrível com... Aqui, ela é horrível, entende? Com horrorosa, quer dizer, terrível. Ela tem, terrível. Ela tem opostos e apostos, né? Tem coisa que parece, mas não é. Tem pensa coisa que realmente... bem. E a coisa é bem lógica. Aí, fatuística e ignorantismo. Em ciências da fatologia. Em ciências. Olha o dicionário, pega o dicionário, vê tudo, vê se está certo, corrija, meta o pau, desanque, critique, refute, confronte, confute. O que mais? Não, já falei, confute, refute. Bom, eu estou, assim, desde a hora que eu li o número 13 dessa tabela, que é binomiologia, que é a convergência, antagonismologia, que é a divergência. Eu entendo quando eu vejo convergência e divergência, mas o antagonismologia no ignorantismo
Porque não é... Você fazer criar um antagonismo em si, esses antagonismos que a gente coloca não é muita ignorância, tem que saber muito, né? Entendeu Não, minha pergunta? para você errar em alto nível, precisa saber muito. Por exemplo, o cara para roubar lá, aquele Barclays, o banco que roubou bilhões uma vez, o cara tem que ter uma capacidade enorme. Por isso que a gente fala, por exemplo, em matéria de roubo, os estadunidenses são muito melhores do que os brasileiros. Quando eles roubam, são de milhões. Aqui, bilhões. Agora aqui não. Aqui o negócio, o cara rouba R$5.000, já é fora de série. As traquinagens... É que aqui o senhor está pegando pela convergência e a divergência, mais assim, de atitude, né? Mas a atitude, o processo todo é esse. Porque do ponto de vista de criar o binômio, criar o antagonismo, o raciocínio é o mesmo, porque o de semelhança e diferença Mas agora, é o eu digo para você, antagonismo na minha terra, Rosa, é sempre divergência. Não dá para fazer convergência. Agora, duas pessoas são sempre, se estão encontrando, já faz uma dupla, é uma dupla de antagonistas. Há uma convergência. Entende? Mas o antagonismo, não. Mas agora, por exemplo, você juntou, fez uma dupla. Por exemplo, eu vou fazer uma briga aqui com o Arlindo. O que é que vai ser lá fora? Você me espera lá fora, não é aquele negócio que fala? Me espera lá fora. Então, veja, é uma dupla de lutadores, tá certo? O que você quer? Jiu-jitsu? Boxe? Tai Chi Chuan? Não, brigar de Tai Chi Chuan. Como ele é italiano, vai ser uma briga de mímica, para ver quem faz mais mímica aí. Não, vamos brigar com... Aqui, vamos brigar com Zen ou com Yoga, tá certo? Agora, o processo é o seguinte, vamos trabalhar para aquele grande concurso internacional de cuspe a distância. Vamos ver quem é que pode cuspir mais no outro. 5 metros, depois 10 metros, vamos ver quem é que dá. Tudo é luta. Então, veja, nós dois é uma dupla. Construímos uma dupla. Nós somos uma dupla. Tá certo? Agora, veja, antagônica, porque são lutadores. Agora, às vezes, são dois irmãos que gostam demais. Esse é o motivo que tem um processo psicológico muito sério aí nesse assunto. Que é aquela indicação internacional que eles falam, um casal jamais deve ter jogo, principalmente jogos de carta, que eles sejam antagônicos. Sempre deve jogar juntos. E tem um padre que escreveu, aqueles que jogam juntos, permanecem juntos. Você sabe? Então, por exemplo, você vai fazer aí um carteado com 4 pessoas. Nunca faça colocar a sua mulher contra você ou o seu homem contra você. Você está entendendo? O negócio todo é esse. Isso aí é uma técnica internacional no processo. Então, o antagonismo é um fato sério, mesmo na questão de um casal, de uma dupla, de um duo. Coisa séria. Mas o que você quer? Osvaldo, na página 70, o item 22, detalhismo, técnica, perfeccionismo, doença. A gente poderia falar que a pessoa é perfeccionista quando o nível de detalhismo dela faz ela sofrer de algum modo? Aí que ela já se tornou perfeccionista? Ela sofre com perfeccionismo quando ela começa com a síndrome do toque. O perfeccionismo começa a aparecer, as primeiras nuances dele, através da síndrome do toque. Qualquer coisa, você vai ver um seriado na televisão do Monk, que ele sofre do toque. E eles fazem as maiores absurdas, a maior besteira que tem. Sempre ele acerta nas coisas, ele decide, ele deslinda o crime, tudo, por tabela, por alguma coisa. Mas é assim, ele vê lá um relógio, por exemplo, ele chegou aqui e viu, não, essa caneta está aqui. Ele não deixa, tem que colocar. E colocar certinho. Veja assim, aqui, ó. Dentro da linha, aqui, ó. A metade para cá, branca, a metade para cá, e na certinha aqui. Isso é o monte. Então, veja, isso aí é o início do perfeccionismo, do perfeccionista, do doido. Isso é o toque. Então, isso é uma síndrome, isso aí é uma loucura. E existe muito disso. Entende? A coisa é muito mais séria. Agora, veja. É necessário que seja igual o Monk,
Para que o Monk já chamaram ele no microfone, todo mundo vendo, e ele perguntou e ele afirmou tudo que ele era. Não, e você faz isso sim. Aí ele vai tirar uma penugem que está no cara. Você já viu isso? Tudo é um Monk. Aquilo é muito bom para mostrar o processo da perfeição e da imperfeição das pessoas. Sobre esse aspecto, até que o seriado não é tão ruim. E é bem feitinho. Agora, o cara é uma peça, né? É uma cara de pescoço. Só a cara dele é de morte. De modo que é Monk. Você vai ver o que é o processo de perfeccionismo. Que é uma burrice total. Não. E aqui, Valdo, na primeira folha do verbete, na fatologia, sim, na primeira linha, você colocou no segundo item as falácias canônicas medievalescas. Essa eu não preciso falar para você, que você é especialista. E eu vou fazer uma pergunta específica sobre isso. Não, eu estou estudando isso, mas não sou especialista. Qual que você acha que seria a maior falácia... Está rindo de você. Você? Não tem problema. Qual que você acha que foi a maior falácia dos canônicos no medievo, naquela época das trevas? A maior de todas. A maior falácia mesmo do feudalismo é o problema da antidemocracia. Caracterizado pelo quê? Quando a pessoa nascia pobre, ia ser morta, até ser morta ele ia ser pobre. Se nasceu rico, ele vai ser nobre o tempo todo, a situação toda. Então, isso aí caracterizava um processo definitivo. Foi isso aí que deu origem ao processo do socialismo, ao comunismo, ao processo do marxismo. Tudo nasceu disso aí. Então, o feudalismo, terrível. O medievalismo todo, uma das piores coisas que tem é justamente o feudalismo. Mas a gente então poderia falar que a pior falácia seria a privação do livre-arbítrio ou da evolução da pessoa, da consciência? Não é a privação. Que? É a pessoa que domina essa ideia, que tem o poder de segurar uma situação dessa. Que mantém. Então, por exemplo, todo tipo de ditador é isso. Toda pessoa que é um carniceiro dentro de casa é isso. Aquele alemão lá, o austríaco, tal, com a filha dele, entendeu? Todos esses são os piores que tem. Essa é a pior falácia que tem. Uma vez... Agora veja, é um tanto... Você quer falácia maior do que esse camarada que eles prenderam aí, que não pôde colocar algema nele? Catiola. Você quer falácia maior do que ele? Você quer falácia maior do que esse Dantas que eles prenderam? Todo mundo sabe, mas todo mundo tem medo de falar, porque ele conservou sujeira de todas as pessoas que são autoridade. Todo mundo tem medo. Está entendendo? Então eles não deixam ele falar. Se ele falar, eles já falaram, ele derruba a República. Falaram isso. Vou te contar, esse aí é o maior até agora. Esse cara é terrível, esse Dantas. O Valdo, é o máximo. Agora, todos são falácia. Na hora, por exemplo, que ele vai lá, chama para falar e ele não fala nada. Isso tudo é falácia. Como é que a jurisprudência permite isso? Tinha que abrir o jogo, ou faz ou não faz. Agora, são os palhaços. Todos aqueles que estão fazendo interrogatório, que o cara não fala nada, é uma palhaçada. Esses são os palhaços. E o cara é que está mandando todo mundo. Agora, veja, eu vi isso na Câmara, já vi isso no Senado, agora a gente está vendo com a polícia. Uma vergonha. Isso é o Brasil atual. Valdo, quando você fala que o maior trafar aqui nosso, ele vem da época do feudalismo? Não, ele vem da época do Cro-Magnon. Você falou do Entende? feudalismo. É aquele Cro-Magnon, aquele cara que pegava a mulher dele pelos cabelos e arrastava assim. Ó. É assim que eles mostram. Mas esse E ele tinha dificuldade até de ficar em pé, porque estava começando a ficar em pé. Então esse trafar seria autocracia para você? A base. O nosso trafar aqui maior é autocracia. Com a autocracia que vem o genocídio, a ditadura, tudo que é ruim, a guerra, tudo aparece pela autocracia. Outra coisa, o Papa, representante de Deus na Terra, uma das piores coisas que tem. O rei, o príncipe, representante de Deus na Terra, uma das piores coisas que tem. Agora, e por aí vai, o ditador, representante de Deus na Terra, a pior, o imperador. Olha o Napoleão. Ele se fez imperador. Tá certo? Agora, ó, na página 68, em Paradoxologia, poderia exemplificar
a conduta paradoxal do debatedor. Veja, a conduta paradoxal do debatedor. O processo todo é o seguinte: um debatedor que seja honesto, ele não vai defender nenhuma falácia. Mas um debatedor que não seja honesto, ele vai querer ganhar todas. É aquele cara que quer fazer uma polêmica, é um polemista que não perde nenhuma. Então, esse vai usar o processo. Num debate, é o lugar próprio para colocar falácias ou para destruir falácias. Engole quem tem mais lógica baseada em fatos ou quem conheça mais o assunto. De modo que não precisa ser uma pessoa que é super erudita para debater bem, não. Tem que ser uma pessoa que naquele texto, naquele assunto, naquele tema específico, ela conheça bem, com profundidade o tema. E ela tem a lógica para afirmar. Senão, na página 67, em fatologia, na segunda linha de baixo para cima, tem o autodesconfiômetro. E ainda na fatologia, na página 68, na segunda linha de baixo para cima, o ponto falho do raciocínio. Qual o modo de aplicar o autodesconfiômetro na identificação dos pontos falhos do raciocínio? Olha, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é o seguinte. Primeiro, começar a pensar mais do que falar. Nunca falar sem ter pensado antes. Agora, para quem está começando, existe uma terceira posição muito séria. Anota tudo antes. Então, faça o registro. Se você tiver um laptop, é o ideal. Leva para o laptop, depois pensa bem do que tem, e depois afirma aquilo que você quer. Esse é que é o melhor para começar, para a pessoa errar menos. Agora, o autodesconfiômetro é a pessoa, ela tem que estar alerta, atenta a tudo aquilo que se passa, mas ela não pode também, no caso, ficar muda, ficar tímida, ela ficar com medo, ela medrar com aquilo, porque senão ela não aprende nada. Então a primeira coisa que tem, não pode ficar a um nível que a pessoa emudece, não usa o laringo-chakra, deixa passar a oportunidade e ela não esclarece aquilo que ela precisa. De modo que a participação, ela é seríssima nesse problema de melhorar os pontos falhos de uma pessoa. Participar. Mesmo que ela erre, isso faz parte do serviço. Gente, quem é aqui que não errou até o momento? Quem é aqui que não vai errar daqui para frente em matéria de ideia? Tem alguém aqui que fala que nunca mais vai errar em ideia? Ô Roberto, você? O Adélio? É o Jarbas? Cadê o Jarbas? É o Jarbas? É o Arlindo? Ó, o triparada dura, é ou não? Pois então. Então a gente vai sempre errar, não tem saída. Mas agora, o problema é estar atento para errar menos. E o segundo, mais sério, procurar acertar o erro o mais depressa possível. Não demorar aquilo, caminhar. Ampliar. Crescer. Professor Walter, na página 68, nos dois últimos parágrafos, temos os assistidos e as assistidas no Departamento de Apoio a Voluntários e Alunos. Pode falar um pouco mais? Você sabe qual que é o que ela falou aí? A página 68. O AVA. 68. Não, o AVA é o seguinte, o AVA é o apoio aos alunos e os colaboradores, os voluntários. Agora veja, o AVA mostra o que é que tem de patologia nesse processo todo. O que é patológico, o que é mórbido, o que está errado. E dá uma assistência para essas pessoas para que elas possam se acertar no meio do grupo. Entendeu o que é? AVA é isso. Por isso que é acolhimento, assistência, ajuda. É isso que se faz. AVA é isso. Agora, na falácia, toda vez que vai fazer a cariação com os outros, quase sempre tem falácia da pessoa que se defende. Por isso que tem que levar todo mundo. Uma acariação, quanto mais gente tenha participando do tema, melhor fica. Porque vai ter testemunha, gente que viu aquilo e que desdiz aquilo que aparecer como falácia, como mentiraria. Porque a tendência da pessoa é mentir. Porque ninguém está colocando a mão na Bíblia. Entende? Eu prometo só falar a verdade, o tempo todo verdade e a verdade toda. Agora vai olhar, é só uma capa.
que está ali. Vai ver lá dentro, é um livro pornográfico. Já teve muita coisa que foi feita assim. Colocaram uma capa lá e falaram que era a Bíblia. Vou olhar, era Marquês de Sade. E tem outro também. Na hora que o cara está lá fazendo isso, colocou a Bíblia do lado esquerdo. E colocou o revólver do lado direito. Falou qualquer coisa, entendeu? E vamos em frente. Isso tudo é do faroeste. Essas coisas existiram. Isso tudo aconteceu. Professor, qual é a fissura maior, vamos dizer assim, da pessoa falaciosa? A fissura maior é a hora que ela insiste teimosamente num determinado princípio que é negativo para muita gente. Então ela faz mal para muita gente durante muito tempo. E ela tema em fazer esse mal. Isso é a pior coisa que tem. Você não acha que tem lógica? E tem gente assim, você sabe. Onde a gente vai encontrar mais gente assim são nas ditaduras. A ditadura nazista, por exemplo. A ditadura do Pol Pot. A ditadura lá do Il, lá, o cara da Coreia do Norte. A ditadura do Mugabe, lá do Zimbábue. Tudo é ditadura. Isso é uma coisa terrível. A ditadura do Fidel Castro, que foi uma das que duraram mais 49 anos, a falácia horrível. E os caras tudo defendendo, intelectuais da esquerda do Brasil, defendendo esse cara. Só no Paredão, quando começou a Revolução, eles mataram 3 mil pessoas. De um dia para outro. E ninguém lembra disso, ninguém quer saber disso. Mas é. Professor Valdo, na página 70, número 30, eu não entendi por que na primeira coluna é heteroparapsiquismo em vez de autoparapsiquismo. Porque o heteroparapsiquismo é aquele que mexe com a outra pessoa. Então, veja bem, é da outra pessoa, mas é uma fatuística, não é só seu. Por exemplo, eu posso ter uma cosmoconsciência e gozei aquela condição, só eu. Tá certo? Agora, no heteroparapsiquismo, já entra outra pessoa, já entra alguma coisa nesse sentido. A situação muda de figura. Aqui... Agora, a alta alienação humana é a hora que a pessoa não quer saber nem da coisa daqui, nem de lá, nem de você, nem do vizinho, nem dela. Ela se alienou. Mas esse heteroparapsiquismo é o parapsiquismo da pessoa já atingindo outras pessoas. É isso? Por exemplo, na hora que você vai fazer um arco voltaico, é autoparapsiquismo ou heteroparapsiquismo? É heteroparapsiquismo. Já juntou. Tá, juntou. Tá. Você entendeu? É tanto que a gente dá pergunta para a pessoa. Você sentiu alguma coisa? Às vezes a pessoa sentiu. Não, no início eu não senti nada, mas agora no fim eu já senti energia. Que limpou. Mas aqui não é aquele caso de se utilizar do parapsiquismo do outro, não é isso? Também pode ser. Por que não? Também? Desde que seja positivo. Não tem nada. Professor, sim. Aqui na fatologia, 7ª linha, tem os erros de raciocínio. Eu queria que o senhor falasse sobre aquela situação em que a pessoa ela pensa através da emoção. Isso vai gerar esse erro de raciocínio? Não, o problema é todo o seguinte, aqui, o que eu estou falando? Aqui, os desvios do pensamento, os erros de raciocínio, os raciocínios errados com aparência de verdadeiro, o raciocínio intencionalmente falso objetivando a persuasão. Então, o problema é ver qual a intenção dessa pessoa, o que ela quer, como é que ela sabe, o que não sabe. Outra coisa, qual o nível de traqueio, de competência, de autoridade que ela tem para falar isso, quanto que ela estudou, quanto que ela pesquisou, tudo isso tem que entrar. A falácia, ela existe quase sempre que a pessoa quer ser mais do que aquilo que ela é. Pode olhar. A maioria é isso. Por isso que eles me perguntaram sobre emoção, eu falei assim, a emoção é que aparece mais. Então é egão, a pessoa não quer deixar de perder. São aquelas pessoas que querem sair sempre triunfantes de qualquer coisa que ela faz. Isso não dá certo. Nós temos que, de vez em quando, ter sucesso. Nem sempre nós somos exitosos. Isso é impossível. E isso que faz é a cegueira dela manter um erro de raciocínio. Ela não enxerga. Esses é que são os piores. Agora, gente, hoje eu quero dizer para vocês que nós temos 11 temas aqui para vocês selecionarem. Depois da votação, nós teremos os recados. Depois da votação, nós teremos os recados da Glínia, da OIC,
Tertuliarium, na verdade, Tertuliarium com a Lourdes, a Glínia da OIC, Apex Milena, Conselho Científico Roberto Almeida. Agora, eu quero dizer que hoje é sexta-feira, depois de amanhã é Banco de Sangue Humano, tá certo? Domingo, lá embaixo, tá certo? Amanhã a tertúlia é aqui. Vamos ler os verbetes. Um pouquinho de silêncio. Preparados aí, pessoal? Verbetes novos. Culturologia. Desintermediação. Exegese conscienciológica. Impossibilidade natural. Legislogia. Matriz cultural. Verbetes antigos. Interesse transempresarial. Minimorexis. Pendência. Recepção pós-dessomática. Refinamento formal. Em nome da AEC, venho convocar todos os que estão aqui presentes e os teletertulianos para estarem hoje na reunião que vai haver às 19h30 para ajudarmos a pensar ideias para arrecadar os 255 mil reais que faltam para continuarmos a construção do tertuliário. Quem não puder estar presente na reunião e que tenha ideias, pode enviar por e-mail para o e-mail do tertuliário. Serão muito bem-vindas e mesmo quem ainda não tenha ideias, vão à reunião, que durante a reunião podem surgir lá as ideias e que serão devidamente analisadas. Hoje, na Holoteca, às 19h30. Okay? Todos os membros da CCC estão convocados. Obrigada. Também, muito importante, agradecer a um teletertuliano que depositou 6 mil reais na quarta-feira na conta para o tertuliário. Obrigada. Alô? Estou em nome da OIC para convidar a todos para a Semana da Saúde. Estará começando dia 29 com o curso Imersão Progestoterápica, tendo aí uma participação de todas as ICs nos dias 1, 2, 3, 4 e 5, e fechando com a sexta jornada de saúde da consciência e o segundo simpósio de